Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, da Lavra Editora, e estamos na nossa tradicional, toda quinta-feira, nossa tradicional live. Hoje é uma live muito especial para a gente, porque após um longo período sem lançarmos nenhum autor por conta da pandemia, hoje temos o prazer de lançar o livro Eu Também Sou Brasileira, de Marília Kubota. E a Marília recebe duas amigas também muito especiais. Bom, a Marília Kubota é escritora, poeta, formada em comunicação social com habilitação em jornalismo e mestre em estudos literários. Começou a publicar em 2008, quando ela lançou Selva de Sentido. Seguiram os livros, o famoso Esperando as Bárbaras, Micrópolis e Diário da Vertigem. Ela também organizou as coletâneas Retratos Japoneses do Brasil, Literatura Mestiça, Blasfêmias, Mulheres de Palavras e Um Girassol nos Teus Cabelos, poemas dedicados a Marielle Franco. Agora ela está lançando o primeiro livro de crônicas dela, Eu Também Sou Brasileira. E ela recebe como convidadas Lúcia Iratsuka, que é escritora e ilustradora de livros infantos juvenis, formadas em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Ela tem cerca de 25 títulos publicados e várias obras que remetem a memórias de sua infância no sítio Açaí, em Tuiuartina. Os livros de Sayuri, Ori, Chão de Peixes, que recebeu o Jabuti em 2019, e seu último livro, A Máquina de Retrato, e outros que falam sobre o Japão, como a coleção Contos e Lendas do Japão. E também temos a escritora Maria Valéria Rezende, que é escritora, poeta e tradutora, formada em língua e literatura francesa, em pedagogia e mestre em sociologia, e que atuou nos anos de 1960 na educação popular em várias regiões do Brasil e no exterior. Começou a publicar em 1991, quando lançou Vasto Mundo, e recebeu vários prêmios do Jabuti, entre eles, publicou, entre outros livros, No Risco do Caracol, Ouro Dentro da Cabeça, 40 Dias, Outros Cantos, que recebeu o Prêmio Casa de las Américas e o Prêmio São Paulo, e agora está concorrendo ao Prêmio Jabuti com Carta Rainha Louca. Então, eu tenho todas essas convidadas aqui, e vamos começar. Boa tarde, Marília Kubota. É um prazer ter você. Boa tarde a Lúcia Iratsuka e boa tarde a Maria Valéria. Espero aí que vocês façam uma boa discussão. É um prazer para a gente da Lavra estar promovendo esse debate para lançar seu livro após passarmos praticamente todo o ano de 2020 sem nenhuma publicação, e temos a honra de lançar esse seu livro de crônicas, que está muito bom. E agradeço a participação da Lúcia e da Maria Valéria, né, que acho que vão ajudar bastante nos debates aí sobre esse livro. E a Maria Valéria, que a gente... que atuou muito junto à Igreja Católica com a teologia da libertação, e a Lavra fica situada numa região, uma das regiões mais pobres de São Paulo, a região de São Miguel Paulista, onde a teologia da libertação teve uma atuação também muito forte na década de 70 e começo dos anos 80, com o Dom Angélico Santo Bernardino, e a gente atuou muito junto com a igreja em várias lutas aí pela democratização do Brasil, por direitos da classe trabalhadora, etc. Agora é com você, Marília, comande aí, que eu fico aqui aguardando a conversa. Obrigada, João, pela introdução. Estou bastante contente com essa publicação do livro, né? Eu também sou brasileira, se eu consigo mostrar aqui, pela Lavra Editora. Gostei bastante de como ficou o livro e do convite, né? Convite que foi esse convite de publicar. Essa editora começou há pouco tempo, né? E é uma editora, como o João falou, da periferia de São Paulo.
Então, quando eles me convidaram, eles queriam, a princípio, publicar um livro de haikai, já que eu não podia, porque já tinha me comprometido com outra editora de publicar um livro de haikai. Daí eu ofereci esse livro, que é um livro de crônicas, que eu queria, que estava preparando, eu queria muito publicar. E daí eu falei, pois é, eu não posso agora, porque eu estou comprometida com outra editora de publicar um livro de poesia, e alguns são haikais. Mas eu posso oferecer esse outro livro, que também são crônicas, que também eu também falo sobre literatura japonesa, arte japonesa, mas outros temas também, sobre a minha família, sobre identidade, sobre ancestralidade. E daí eles aceitaram, e aí a gente ficou trabalhando nesse livro e saiu agora. Fiquei bastante contente com o resultado. A Valéria, né, ficou contente, a Valéria apresenta o livro, também fiquei bastante contente com o texto de apresentação, né? Muito bacana. Muito sincero, viu? Muito sincero, muito verdadeiro. Então, é um livro de memória, que você também fala bastante. Aqui a gente tem em comum com você, a sua obra também fala muito sobre memória, né? E a Lúcia também, na obra dela, tem essa questão da memória bastante, né, presente. Então, por isso eu acho legal essa conversa nossa, né? Bom, primeiro eu queria convidar você, Valéria, você podia ler um trecho da apresentação do livro? Sim, com muito gosto, estou aqui preparada. E sabe que já fazia tempo que eu tinha escrito, aí eu gostei tanto agora que eu li. Então eu vou ler, sim. Então, é preciso lembrar que o título do livro é Guia, Eu Também Sou Brasileira. E eu considerei, quando eu li, fiquei tão encantada que eu escrevi uma apresentaçãozinha que se intitula Guia para se tornar brasileiro. Porque sim, essa coletânea de crônicas memorialísticas que finalmente a Marília reparte com todos nós, para mim ressoou como um guia, no qual reconheci muitas etapas pelas quais já passei e outras que deixei escapar. Hoje, a recuperação da contribuição de nossas ancestralidades está no centro do debate e da renovação da produção artística. E espero que também do modo de vivermos juntos. Nós, essa imensa mistura de heranças, muitas dolorosas, muitas enriquecedoras, não podemos dispensar nenhuma delas. Precisamos de todas essas heranças se formos capazes de assumi-las. E Marília nos desperta a atenção para processos muito íntimos e, ao mesmo tempo, coletivos, pelos quais podemos avançar nesse caminho. Parecemos tão diferentes, mas se formos a fundo na compreensão de quem somos, vamos descobrir-nos iguais nas diferenças. É o que nos ensina o Guia de Marília. E por isso, porque iguais nas diferenças, somos complementares e necessárias umas às outras. Entre tantas coisas de que a autora fala, eu me reconheci e tomei consciência de como, sem sabê-lo, já estávamos há muito tempo nos comunicando, aprendendo juntas a encontrar nosso lugar nessa algaravia em que vivemos, para com ela poder dizer um dia, aspas, escutei outras vozes e a audição me fez ver
que a diversidade amplia o som do pavilhão. Como Marília, sou também caiçara e fascinada pelos caminhos da Serra do Mar. Tímida eu não sou, mas sempre excessivamente curiosa, ou xereta, como me diziam. E por isso, constantemente mergulhada nos livros e a olhar pelas janelas. Tive a sorte de nascer e crescer junto ao Porto de Santos, justamente onde desembarcavam e muitas vezes se enraizavam a maioria dos imigrantes do mundo todo, que para cá vinham a construir essa imensa amostra de etnias, culturas, qualidades e defeitos da natureza humana, que é o Brasil. Tive a sorte de conviver com os diferentes desde muito cedo, e me lembro de quase todos eles, e do que aprendi saltando os muros, de quintal em quintal, da quadra em que morava, junto com outras famílias de pelo menos 8 origens étnicas, nacionais e culturais diferentes. Eu acho que eu já disse o importante. E está escrito, tem mais um pouquinho escrito lá, porque sabe, quando eu começo, eu sou muito tagarela. Mas é isso. Sabe, esse livro da Marília, enquanto eu li, eu pensava, puxa, mas, na verdade, nós somos, talvez o Brasil seja a maior amostra do conjunto da humanidade, porque nós somos o fruto de uma misturança incrível. E eu, como andei muito pelo Brasil todo, eu sempre vivi essa experiência de, ao mesmo tempo, imediatamente perceber tudo que é diferente e, por trás daquilo, tudo que é igual. Quer dizer, no fundo, a gente é gente. Gente, as nossas necessidades fundamentais são as mesmas. E as pessoas mais pobres estão mais perto do essencial da humanidade. Quanto mais rico, a pessoa vai esquecendo o que é humano e vai virando um manequim de pendurucalhos, todos da mesma marca, verdadeira ou falsificada, não sei, mas é um revestimento que torna todo mundo um chavão, uma logomarca, e não mais cada um. Eu acho que isso é a coisa mais linda da minha vida, que cada um que eu encontro é um, cada uma que eu encontro é uma ou várias, mas nunca menos do que a uma. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? E eu sempre quero imitar todo mundo. Eu agora estou meio desiludida que eu nunca vou aprender a pintar sumie com você, Lúcia, porque eu estou ficando cega. Dá para fazer sumie só pelo tato? Ainda faremos. Vamos fazer uma experiência. Com certeza. Gostei bastante, Valéria. Então, mas gostei bastante do que você falou, descobrir-nos iguais nas diferenças e, por isso, complementares e necessárias umas nas outras. É isso mesmo. Eu acho que nós, as escritoras, principalmente, né, precisamos muito, né, umas das outras. Eu ficava pensando assim, nossa, mas a Valéria, ela já escreveu, tem vários livros, já é reconhecida, tem prêmios, ela não precisa de nós. Por exemplo, nós que fazemos parte do Mulherio das Letras, né? Temos um movimento. Eu ficava falando, daí eu pensei, mas não, todas nós precisamos, né? Umas das outras. Você, a Lúcia, eu. E eu acho que isso é muito importante, que você coloca na apresentação, e nós precisamos mesmo uma das outras, né? Nas nossas... descobrir também essa que você fala as nossas diferenças e as nossas afinidades também, né? Iguais nas diferenças, isso complementares. Então parece assim que eu e a Lúcia, porque a gente tem a mesma ascendência, que a gente vai ter mais afinidade, né? Isso é da aparência, né? Que, sei lá, nós tivemos as mesmas experiências, então nós vamos ter mais afinidade. Eu vou ter mais afinidade com a Lúcia do que com você, mas você também nasceu
em Santos, você é caiçara, eu acho que nem sempre a gente vai ter isso, né? Essa coisa de por que nós somos asiáticas, nós somos da etnia japonesa, nós vamos ter mais afinidade. Ou eu, por exemplo, eu vi aqui as minhas amigas do Paraná, as editoras, a Jane, que é minha amiga há muito tempo, há 30 anos, a Daniele, que também faz parte do Mulherio Paraná, então elas são minhas amigas e eu tenho muita afinidade com elas, e elas não têm essa experiência de ser asiática, então nem sempre é assim, né? Eu gosto muito da Lúcia, a gente conversa, daí a gente descobre coisas em comum, a gente já conversou, descobrimos num papo antes aqui da live, a gente descobre mais, não significa, né? Porque o meu livro é Eu Também Sou Brasileira, porque, né? Porque somos todas brasileiras, né? Somos, né? Nós que temos essa etnia asiática, nós até hoje, muitas vezes somos identificadas como não brasileiras, como japonesas, né? Pelo fenótipo, né? Nós somos japonesas, mas não somos japoneses, somos brasileiros. Nossa nacionalidade é brasileira, a nossa etnia é japonesa. Né? Posso dizer uma coisa? Sim. Sabe o que eu acho? Que aqui no Brasil, de certa forma, a palavra, a qualificação japonês e japonesa se refere não à nacionalidade, mas ao fenótipo. Porque, inclusive, se chama de japonês, que nós estamos muito mais acostumadas com os japoneses que chegaram antes e a gente convive, sei lá, quantas gerações, 3, 4, 5 gerações. Então, porque chamam de japonês também gente de origem chinesa, coreana, e todo mundo que tiver o olhinho assim. E é importante lembrar também que os nossos ancestrais brasileiros mais antigos também eram asiáticos, porque a hipótese mais provável é que eles vieram. Não se tem certeza se vieram pelo Estreito de Bering ou pelas ilhas do Sul, mas basta você ver que às vezes a gente fica na dúvida se os olhos puxados são indígenas ou são de orientais. E a misturança é linda. Isso é uma das coisas que sempre me impressionou, sabe? Como é bonito a mistura. Eu cresci cercada de japoneses que eram imigrantes, que ainda estavam ali, né? Que chegaram em 1808 e ficaram ali pelo pé da Serra do Mar, e a gente vivia muito por lá. E eu tive colegas, companheiras de noviciado, tudo. Assim, para mim, e Santos... Eu não sei se eu estiver falando demais, vocês mandam eu calar a boca. Lá em Santos, foi o primeiro lugar, parece, tem que verificar, primeiro lugar fora do Japão, onde tinha cinema permanente passando filmes japoneses. E a gente ficava doidinho, eu ia assistir tudo, só que a gente tinha que assistir 3, 4, 5 vezes. Eu me lembro dos primeiros filmes do Kurosawa, a gente enlouquecia. Tinha que assistir 3, 4, 5 vezes para prestar atenção em cada sombra, cada movimento, porque era sem legenda. A gente era uma paixão aquilo. E assistia. Aí eu tinha uma amiga que sabia, que falava muito bem japonês, que era de família, era Nisei. Aí eu vivia alugando ela, e ela, coitada, tinha que cochichar no meu ouvido. O que ele disse? O que ele disse? Então, a minha, sabe, eu tenho certeza de como a minha cultura tem essa contribuição muito forte. Inclusive, Santos foi talvez o lugar de onde os haikais começaram a se espalhar pelo Brasil. E eu aprendi a haikai, era uma brincadeira que a gente fazia com as crianças. Eu aprendi a fazer haikai como brincadeira de criança, sem regras muito precisas assim, da contagem de sílaba, mas era assim, tanto que eu sempre fiz isso e nunca achei que eu era escritora. Só fui publicar muito depois que eu já tinha publicado o livro de ficção, porque aí eu comecei a me dar conta que aquilo era literatura e poesia, e eu achei um monte enfiados dentro dos meus papeizinhos com haikais
enfiados dentro dos meus dicionários, que são os meus livros mais antigos. Isso Sim. também. A Valéria Boas escreve. histórias. Tem boas histórias. A Lúcia Meus também avós, escreve. meus Né? avós também, eles contam de quando chegaram em Santos, e meus avós que são imigrantes, né? E uma das coisas que eu lembro muito é que a minha avó disse que ela levou o maior susto quando, primeira vez que viu carne, quando chegou em Santos, né? Porque ela nunca tinha visto. Mas, enfim, só para complementar essa chegada em Santos. Sim, é verdade, porque na verdade Santos foi Que o porto de sorte ter entrada, nascido e crescido lá. né? Mas Mas muitos obrigada, ficaram o ali. livro chegou. Muitos ficaram ali, toda a linha de trem, que a gente chamava o trem da banana, que ia até Juquiá, cada estação era uma comunidade japonesa. E eu adorava, a gente pegava aquele trem, porque meu pai, que era médico, ele ia ver as pessoas, porque ele ficava preocupado com as condições de vida, etc. Então era assim, pegava o trem da banana e a gente ia descendo nas estações, e eram comunidades japonesas. E quando meu pai morreu, olha isso, como meu pai não ganhava dinheiro, porque era médico de antigamente, né? Logo que meu pai morreu, 2, 3 dias depois, porque saiu o anúncio por toda parte, chega uma senhora japonesa, que era japonesa mesmo, né, imigrante, com um balaio desse tamanho enorme na cabeça, cheio de tudo que é verdura, tudo porque eles cultivavam aquelas hortas maravilhosas, né? Porque foi... E dizendo, olha, eu trouxe para a senhora porque o doutor morreu, né? O doutor morreu, Agora, a senhora Maria precisa. Valéria, Isso, nunca esqueci disso. Na cabeça? Carregando Na na cabeça? Olha, isso carregando já na parece um cabeça. filme brasileiro, né? Carregando na parece cabeça. filme. Eu me lembro porque uma das coisas que muito me impressionou quando eu era criança é que, por exemplo, tinha como se os japoneses faziam muita agricultura ali, no pé da serra, e todo o abastecimento de Santos vinha de lá. A gente não tinha comida pronta em congelada, nada dessas coisas. Era tudo ao vivo. Então, eu me lembro de chegar na feira e vendo assim, os pais, os avós bem baixinhos, os filhos uns 20 centímetros mais altos, e os netos, aqueles rapagões, aquelas meninonas lindos, fortes. Então, que era eu acho que toda uma questão de alimentação, né? Porque não é à toa que o pessoal migrou do Japão para cá, porque era gente demais lá e terra de menos, né? E uma série de outros problemas. Então, mas aqui elas andavam com balaio, sim, na cabeça. Ou então era uma vara assim, com 2 balaios pendurados na praia. Eu me lembro que tinha uma senhora, em Santos, tinha uma senhora japonesa, da primeira geração, que era mais baixinha, que ela vendia biscoito de polvilho na praia. E era sensacional, porque aquilo é muito leve, então ela andava com uma vara e um pacote imenso, que chegava quase até o chão, de biscoito. Então a gente via de longe, a gente não a via, a gente via os biscoitos balançando, e corria todo mundo, a criançada corria todo. Olha, o biscoito corria lá. E às vezes eu me lembro uma vez, uma senhora que me conhecia muito bem, porque a gente também ia lá na comunidade dela, conhecia meu pai, e um dia que eu cheguei lá e comecei a procurar um dinheirinho no short, não tinha nada, porque eu rarissimamente tinha. E ela me deu. Ela disse, não precisa dinheiro não, toma aqui. Eu tenho lembranças assim, não sei, a gente começa a falar essas coisas, começa a vir aqueles flashes que eu acho que foram importantes, sabe, para a formação da gente, porque a gente não lembra de tudo. Aquilo que fica na memória de uma velha de 78 anos, da sua vida até os 7, 8 anos, sei lá, de criança, é porque foi muito marcante, né? Muito marcante. Então, essas memórias são, você fala, né, desse aspecto multicultural. A Rosalie Serra, que apareceu aqui, ela falou uma questão interessante, quando você falou do balaio, de levar o balaio na cabeça, né?
A Lúcia também observou que essa é um costume africano, na verdade, né? A Lúcia sempre fala dessa questão de ser uma pessoa da roça, que eu gosto bastante, né? Você fala dessa, mesmo de ser caipira, sempre ressalta, né? Dessa identidade caipira. Nipo caipira. Eu tenho muito sangue caipira também. Não, com certeza, eu me identifiquei com vários pontos, né, do livro, e começou a vir também muitas memórias, e eu também tive várias surpresas, porque tem vivências muito diferentes também, né, semelhantes e outras coisas, porque como o lugar que eu nasci era bem no meio do mato, então o mar eu fui só conhecer acho que depois dos 15 anos. Então, quando fala da cultura caiçara, para mim, essa memória caiçara, para mim é novidade. Mas eu lendo as crônicas, no fim eu marquei vários, porque eu não sabia qual ler. Eu sou muito indecisa nessa hora. Escolhi um depois que eu gostaria de ler, mas tem vários que me remeteu também aos meus avós, ao costume, por exemplo, tem um que a Marília fala do velório até. Eu, particularmente, assim, o meu avô viveu bastante, ainda bem, né? Mas eu lembro que, para quem não era Nicei, o fato de oferecer comida durante um velório, as pessoas falavam que era festa. E aí, lendo sua crônica, lembrei também desse filme do Kurosawa, né? E aí eu lembrei do meu avô, que isso também eu um dia gostaria de registrar melhor, mas que ele considerava assim a morte dele de uma forma tão natural, que ele ficava insistindo que queria um tapete, insistia com a minha mãe que queria um tapete, porque no enterro dele queria que tivesse tapete. Imagine, né, no sítio ou mesmo no interior, tapete. E aí uma coisa que impressiona até a nós que somos descendentes de japoneses é que ele chegou a gravar no túmulo dele, antes de... né, ele mesmo pediu para gravar que ele ia morrer com 88 anos. Só que não morreu, né? Com 88 ele viveu até 92. Mas, assim, me impressionava essa naturalidade com que ele encarava a vida, porque aí quem encara com essa naturalidade, né? E meus avós viveram bastante, contaram muitas histórias. Sim. Mas, enfim, depois eu leio. Que você fala é os sonhos, né? Que é uma das últimas coisas. Aí eu cito o filme Sonhos, do Akira Kurosawa, que tem aquele episódio final, né? Que é do velho camponês, que ele celebra a morte, né? Que é uma celebração alegre, não é assim, triste, né? Então, por isso que eu falei também. Agora, Marília, sabe onde eu vi uma cerimônia assim, como esse do filme? Foi na Indonésia, uma vez. Dessa forma. Então, tem a ver, talvez, com essa região, né? Enfim, só para deixar. Só um detalhinho, se você for à Alsácia, que é uma parte da França, entre a França e a Alemanha, meio alemã, meio coisa, o costume é assim, depois do velório, depois do enterro, vai todo mundo para um restaurante e tem um farto banquete. É um banquete mesmo, chama-se um banquete. E é uma espécie de celebração, de compromisso com a vida e de homenagem àquele que se foi. Ou seja, tudo acaba batendo nisso. Nós somos gente. Tem muito mais em comum do que diferente. E o que é diferente é que torna a vida interessante, divertida. A gente pode se maravilhar com as coisas, mesmo estando muito mal de alimentação, por exemplo. Que é uma coisa que sempre me impressionou. Eu vivi no sertão, eu passei por muitos lugares do mundo onde tudo era muito precário, mas como que a arte ressuscita todo mundo.
e une, e a troca artística é uma coisa tão genial. Enfim, eu falo demais, vocês mandam eu calar a boca. Bom, eu só quero ler, então, quero ler uns trechos da minha crônica que dá título ao livro, né? Essa que você citou, Lúcia, o João falou que ele quer ler um trechinho depois, então vou deixar para ele ler, né? E eu vou falar sobre o Eu Também Sou Brasileira. Drummond tem um célebre poema em que diz: Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. O poema foi escrito nos anos 1930. Ainda vigorava o estereótipo do brasileiro como nativo, carioca ou baiano, queimado de sol. Desde fins do século XIX, o governo incentivava a imigração europeia com o propósito de branquear a raça. Bom, daí segue vários outros textos, não vou ler inteiro, são alguns trechos que eu selecionei, né? Depois de mais de 110 anos de imigração, filhos e netos de japoneses ainda são identificados como japoneses ou estrangeiros. Tentam nos definir através de estereótipos. Somos quitandeiros ou pasteleiros, inteligentes, bons em matemática, disciplinados, obedientes, falamos a língua japonesa. Os homens são guerreiros, samurai e praticam artes marciais, e as mulheres geishas, artista que entretém homens. Um estereótipo ressalta a agressividade masculina e o outro a submissão e hipersexualização feminina. E depois, já no final, né? Espero que um dia possamos reconhecer a diversidade étnica, celebrando com brasileiras a Sueli Yumiko Kanayama, que foi uma guerrilheira, né? E lutou no Araguaia, a arcaísta Teruko Oda, a cineasta Tezuka Yamazaki, as escritoras e ilustradoras Lúcia Hiratsuka e Teresa Yamashita, a poeta Leila Genkel, as artistas visuais Erika Kaminishi e Alice Shintani, a jornalista Thaís Oyama e Marina Yukawa, a pesquisadora Laura Ueno e tantas outras. Nesse final, então, eu faço uma referência aqui a tantas asiáticas, né, que são artistas no Brasil, né, e que algumas são minhas amigas, a Tezuka não, conheci, mas eu acho que é a mais famosa, talvez, né, brasileira, a cineasta, e que também tem destaque e que eu acho que nós também temos que ser reconhecidos, não só como japoneses, não só pela nossa etnia, mas também pela identidade, né, que a gente tem com o Brasil, né, com a formação, com a memória que a gente tem de viver aqui no Brasil. Então, eu fiz essa citação de minhas amigas ou pessoas com quem são artistas com quem eu trabalhei também, e para fazer essa referência no livro a essas pessoas maravilhosas. Marília, posso ler um trecho de uma que escolhi? Pode. Posso? Eu vou ler um trecho, porque como talvez não dê tempo de ler para não me alongar, né? Mas chama Miudezas. Eu gostei tanto desse título que eu estou quase roubando aqui. Adoro miudezas. E tem um início que fala de uma papelaria que estava fechada na hora do almoço. Depois, vou partir daqui. Voltei do almoço. A papelaria ainda com portas cerradas. Perambulei até um café. No retorno, vi a porta aberta. Era, na verdade, um armarinho de miudezas. Além de canetas, lápis, cadernos, cadernetas, vendia botões, carretéis, cianinhas, bordados, panos de prato. A proprietária atendia 2 senhoras que compravam botões. Com paciência, mostrou as miudezas a elas. Quer o botão amarelo redondo? Ou prefere o branco quadrado? A paciência era inesgotável. Enfim, as senhoras foram embora. Ao me atender, mostra-se igualmente paciente e solícita.
pedi uma caixinha de papelão e a declaração exigida pelo correio. A lentidão da vendedora contrastava com minha ansiedade e curiosidade. O que faria uma mulher já de idade tocar um negócio ineficiente? A vendedora atendeu o pedido e fui embora pensando numa papelaria semelhante em Curitiba. Volta e meia, vou lá tirar cópias xerox. A dona é um pouco rude. Há diferença entre a gentileza aprendida para facilitar o convívio social e esta ardente paciência, como chamava Antônio Scarmetta. A paciência é a única forma de os ineficientes sobreviverem. É ter um negócio miudinho e ir tocando. O mundo gira em torno de grandes negócios. O negócio, entre aspas, da poesia é lidar com miudezas e ineficiências. Eu gostei muito dessa crônica, Marília, porque me lembrou também, uma vez eu fiquei muito encantada com um livro que eu vi foi numa feira, e depois eu queria comprar mais. Então, telefonei para o editor, que era também um tradutor, era uma editora pequena, e ele falou, venha buscar aqui pode vir comprar aqui na editora. E eu fui lá, pensando, editora, né? Editora, uma casa, endereço uma casa. Mas quando cheguei lá, era uma casa numa rua perto na Praça da Árvore, em São Paulo, uma rua bem, assim, tranquila, e estava lá um bilhete, escrito assim, volto já, um bilhetinho. Ele era o dono, o tradutor, ele também fazia venda, né? Então me remeteu um pouco essa crônica, né? Essa simplicidade também de alguma coisa que me emocionou daquela vez, me emocionou aqui também. Então acho que nós somos ligados também, talvez por esse olhar. Enfim. Um olhar poético, né? Então, isso que eu pensei. Esse trabalho artesanal. Chega a ser um trabalho artesanal, não é um trabalho, né, de produção em massa, é um trabalho artesanal. Então, eu estou vendo aqui que está aparecendo muita gente no chat. Olha, agora apareceu o Oscar Nakazato. Legal. Oba! Eu vi a Angela Oba! Uma poeta, a Cris Herman, o Daniele, né? E pessoas fazendo perguntas também. A Miriam Adelman, a Henriette Efeberg, muitas amigas nossas do Movimento das Letras. Nídia Bonetti daqui, nossa, Nídia é um grande poeta. Muito contente. A Muriel é uma amiga minha de Paranaguá. Muito contente, então, por todas. Kátia Borges, nossa, muito bacana. Muito bacana, né? A presença dessas pessoas aqui no lançamento. Então, eu falei da fotografia, né? A fotografia do livro é uma fotografia da minha família, né? Do meu avô. Essa fotografia, uma fotografia de família em que eu tinha 6 anos, quando o meu avô tirou, em Paranaguá, no Museu de Etnografia de Paranaguá. Então, a minha avó materna veio visitar, né? E o meu avô tirou essa foto. Então, essa foto tem 50 anos, pelo menos. Aí ela foi tratada, né? Ficou bem bonita aqui na capa. E eu escrevi uma crônica sobre o meu avô, né? Meu avô é o Kingo Kubota, o pai do meu pai, que foi o primeiro, né? Foi o pioneiro que chegou no Brasil. E tenho essa crônica sobre essa foto. Então, eu queria que eu coloquei essa foto na minha capa e outras fotos da minha família, né? Na contracapa, que são as fotos da família do meu pai e a família da minha mãe, mas eu quero ler um pouco sobre o meu avô. A crônica se chama O Velho e o Mar. A casa de praia de meu avô paterno, Kingo, ficava quase em frente ao mar. À noite, rebentavam ondas gigantes, grandes o suficiente para atrair surfistas. Era uma praia selvagem para os que tinham espírito aventureiro. Kingo nasceu no porto de Nagasaki.
A cidade é considerada a porta de entrada do arquipélago japonês. Ele saiu de lá 15 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Veio sozinho se aventurar no Brasil. Morou no interior de São Paulo, onde casou, e depois, no interior e no litoral do Paraná, trabalhou como comerciante até se aposentar. Voltou 2 vezes para o Japão para rever os irmãos. Da primeira viagem, trouxe uma câmera Rolleiflex. Olhava o visor durante longo tempo para bater a foto. Numa visita de minha avó Mia, fomos ao Museu de Arqueologia e Etnografia de Paranaguá. Era preciso acionar o disparador e correr para o lugar da foto. Lá estamos, o avô paterno, a avó materna, a mãe, irmãos mais velhos, eu e minha irmã. Os 2 avós e a mãe já morreram. A casa foi... Falando de uma casa de praia que meu avô tinha, né? A casa foi arrolada em seu inventário e herdada por netos que a venderam. Não sei onde foi parar a câmera, mas ainda guardo a cópia em papel da fotografia. Guardei a foto e agora ela é a capa do meu livro. Né? Assim como outras Linda foto, Marília. Linda então, foto, essas de trás também. As de trás são as minhas família do meu pai, né? E a família da minha mãe. E essas fotos são bastante... eu não sei, não são as famílias japonesas, todo mundo tem essas fotos de família, né? Que guardam as memórias, essas fotos, né? Que lembram da sua família, dos seus avós. Essas fotos guardam muitas histórias, né? Bem bacana. Você também tem agora um livro, né? A Máquina do Retrato, que você também usa fotos, né? Usei um pouquinho. Não tenho tanto... tinha muito mais, mas teve alguns problemas com os retratos, é uma pena. Mas eu adoro olhar, porque traz tantas histórias, né? Retratos trazem histórias. Demais. Aliás, o romance que eu estou escrevendo agora parte exatamente dessa... Meu avô materno, mineiro, era fotógrafo, retratista, ele dizia. Eu cresci ajudando a sacudir papel e filme no revelador, sabe? E eu estou escrevendo um romance que, quer dizer, eu não sei se eu vou ser capaz de acabar, que é justamente sobre o fotógrafo, o retratista que está velhinho e vai entregar o seu arquivo de fotografia para um arquivo público, porque são históricas, são 60, 70 anos de retratos de gente. E aí a família manda o neto mais novo, que está fazendo 20 anos, para ir nas férias ajudar o avô. E o avô fica com pena do menino. Então, cada retrato que ele vai pegando, ele vai contando a história daquela pessoa. E é isso mesmo, toda fotografia tem uma história por trás. Se não te contaram, você adivinha, né? Eu, por exemplo, queria perguntar para a Marília por que ela estava brava no dia da fotografia da capa. Eu não sei. Não, é porque era cansativo. Você tinha que posar, ficar lá paradinha assim, não era para se mexer. Botavam um sapato apertado no pé da gente, que era mais bonito. Os retratos mais antigos, os mais antigos, está todo mundo sério, né? Eu vejo dos meus pais, porque sério. Depois passa um tempinho, eu vejo das minhas irmãs, por exemplo, já tem alguns retratos que eles estão mais sorrindo ou brincando. Mas antes era tudo uma ocasião porque muito especial. Era uma solenidade tirar um retrato da família. Lembro, não era como hoje, que fotografia virou a coisa mais banal, fica todo mundo com selfie, com coisa. Naquele tempo, não, eu me lembro, eu trabalhei como auxiliar de retratista, que era o meu avô. Era uma coisa que demorava e tinha que esperar aquecer as luzes para ficar no tom certo, ou o sol andar, e a gente tinha que ficar bem parado porque a exposição tinha que ser mais longa. É muito... Não sei, a vida é tão rica, cada coisa que a gente pega e começa a lembrar, né? Os fotógrafos provavelmente tinham roupa também para emprestar, né? Aquela ocasião. Claro. Tinha que ser vestido de acordo.
E nas famílias de descendentes japoneses era bem comum, porque a gente tinha que mandar fotos para o Japão, né? Eu lembro que a gente tirava fotos da família É. para os parentes do Japão. Então a gente tinha que ficar naquelas poses tudo dura mesmo, Isso mesmo. e Bonito. as fotos para os primos, né? Meu pai, lá, os irmãos do meu avô, tinha que ficar mandando lá. Era bem, é uma tradição. E Marília, como é que você fez a escolha das crônicas? Você tem bastante, né? Você que selecionou, junto com o seu editor, João? Não. Na verdade, eu tinha um projeto de livro, né? Que eu já queria publicar, um livro de crônicas. Como eu tinha escrito, eu tinha um blog, e eu escrevia os textos, só que não me preocupava com publicar livros e tal. Eu só escrevia no blog e publicava lá. Aí eu vi que eu já tinha muitos textos, muitas crônicas no blog publicadas. Então eu falei, eu acho que agora eu quero publicar um livro de crônicas. Então, né, eu selecionei, reescrevi várias crônicas, né, porque eu não tinha uma preocupação em ter um texto final do blog. Eu reescrevi, aí eu montei, né, fiz o livro, e aí surgiu Eu Também Sou Brasileira. Tem uma história que, acho que é Voltar para Casa, me parece personagens de conto, né? Já fiquei imaginando que você não vai escrever. Só que eu não sei daí se... As mulheres que acumulam. As mulheres não, a família que vai acumulando, né? Isso também, né? Dentro das famílias japonesas a gente tem. Eu falo do conceito, um conceito que a gente conhece bastante, né? Que é o motainai. Não desperdiçar, né? Estamos falando da japonesa, que significa não desperdiçar. E desde criancinha a gente ouve, isso é motainai, isso é motainai. Não desperdice, não desperdice. Eu converso sobre isso com minha mãe. Converso sobre esse motainai com a minha mãe, só que ela também comenta que tem um passo, tem uma etapa que se a pessoa ultrapassa, vira praticamente doença, né? De você acumular coisa que não vai precisar de uma forma doentia. Mas ela fala também das pessoas que vieram como imigrantes ou que passaram por guerra, a dificuldade que teve em obter, né, o objeto. Uma latinha, minha mãe conta que uma latinha de conserva, alguma coisa virava utensílio, coisas assim, né? Aliás, lugares não só imigrantes, mas assim, na necessidade, né? Todos imigrantes. E agora é bem útil nesse momento que estamos vivendo o mundo inteiro. Tem um estilista japonês também, o Jun Nakao, ele fez uma coleção só baseada no motainai. Eram vestidos de papel, né? Que ele fez há vários anos atrás. Mas é um conceito bem disseminado no motainai. Agora o João está dizendo que motainai. Ele quer entrar agora, então ele vai entrar e falar. É só para dar um alô, né? Que muita gente perguntando sobre o livro. Estamos com a primeira edição quase já esgotada, mas ainda tem. E até hoje, até o final do dia, aí a gente está vendendo ele por R$30. Há um link no Facebook aqui da Editora Lavra, que as pessoas podem acessar, e a gente não estará cobrando o frete, tá? É um livro que eu sou suspeito, o livro está muito bom, está muito legal, acho que a gente conseguiu fazer assim, do jeito que a gente estava pensando, né? Quero agradecer estar aqui acompanhando nossa live, o Manuel Gonçalves, o Manobon, que foi o responsável pelo projeto gráfico, pela capa, né? E uma coisa assim que eu vou deixar uma pergunta para vocês, a Ana Carolina Souza, no meio da conversa de vocês, ela fez uma pequena pergunta que eu acho que era interessante, talvez, vocês pensarem, as três, talvez pensarem, o que é ser brasileiro? Já que você também é brasileira, Marília, o que é ser brasileiro hoje? É isso? O que é ser brasileiro?
Brasileiro é essa variedade, né? Não existe na minha crônica eu falei, eu também sou brasileiro, que quando eu cito o poema do Drummond, no início é um poema do Drummond, eu também sou brasileiro. Eu também sou brasileiro, vem do verso do Drummond, né? Eu também sou brasileiro moreno como vocês. Quer dizer, o brasileiro, anos atrás, era um moreno, né? O brasileiro moreno como vocês. Então, e depois, mas a gente sabe que teve toda uma política de embranquecimento, né, do brasileiro com a imigração europeia no final do século XIX. Então, eu vou falando disso na minha crônica. Mas o brasileiro somos todos nós, né? Sou eu, a Lúcia, a Maria Valéria, né? E vários outros, são vários tipos de brasileiros, né? Brasileiros agora também espalhados pelo mundo. A brasileira é a Eliane Potiguara, é brasileira também, tem descendência indígena, a Cidinha da Silva, a Conceição Evaristo, elas são brasileiras também. Então, temos diversidade. Essa diversidade que é o Brasil, né? E a gente, assim, que tem aquela história no Brasil, que representa o Brasil é o Rio e São Paulo, né? As pessoas que moram no Rio e São Paulo, as pessoas de classe média, branca e tal, então elas são o brasileiro, mas não são o brasileiro. Quando a gente vai no Nordeste, escuta o sotaque, às vezes a gente fez alguns eventos no Rio e estava escutando lá o sotaque das natalenses, né? As pessoas que moram lá no Rio Grande do Norte. Nossa, a gente não se acostuma, né? Que aqui no Sul, né? A gente fala diferente e fica prestando atenção. Até assim, das palavras que elas usam, o sotaque delas, né? Esse é o Brasil, de várias línguas, várias linguagens, vários tipos, a Valéria também fala na apresentação, várias comidas, vários sabores. Então, esse é o nosso Brasil. A gente tem que conhecer... tudo misturável. Tudo isso é misturável. E aí é que é o bacana. Porque na hora que você mistura tudo, torna-se uma outra coisa. Eu acho assim, que o Brasil devia ter como ambição ser a mais completa amostra de humanidade. Porque nós temos gente para isso. Nós temos gente de todo canto. Inclusive, vamos lembrar que os portugueses mesmo, os próprios colonizadores portugueses, quando chegaram aqui, eles já eram uma misturança enorme. É só pegar um pouquinho da história antiga de Portugal. Aquilo era uma ponta que era... os árabes ocuparam muito tempo, vinham os visigodos lá de não sei da onde, dos países do norte, misturado com os celtas. A gente já não existe. É a maior ilusão essa coisa de que existe uma raça pura de qualquer coisa. Isso é uma besteira. Ai de nós, que seríamos todos doentes se as pessoas só vivessem só. Eu me lembro que quando meu pai era vivo, tinha uma ilha ali no litoral sul de São Paulo, completamente isolada. E as pessoas eram caboclos, eram mestiços de guaranis e portugueses. E como eles não saíam dali, era uma população muito pequena, eles viviam só entre si e se casavam entre si. Então, assim, meu pai ia muito lá e eu adorava ir com ele, a gente pegava o barco para ir lá. E todo mundo tinha alguma deficiência de nascença, certo? Tinha gente que não tinha os braços, tinha gente cega. Por quê? Porque a humanidade foi feita para se misturar. Por isso que tem vários tipos diferentes. É para se defender quanto maior variedade, maior saúde. E eu acho que isso é verdade, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista cultural, moral. A gente nasceu para ser feliz. E para ser feliz a gente precisa misturar, a gente precisa ser um pouco de tudo, né? E por isso que eu sempre digo, eu fui uma privilegiada de nascer numa cidade onde tinha gente do mundo inteiro passando, chegando, ficando, saindo, vão. É uma coisa bela,
E o Brasil pode ser inteirinho isso, sabe? Essa amostra da imensa variedade, da riqueza da humanidade, da riqueza da essência humana, né? Com suas várias manifestações diferentes. Mas eu fico pensando assim, eu sempre digo agora, já posso morrer, porque eu acho que nada disso vai voltar para trás. A gente não vai deixar, vocês não vão deixar. Vocês não vão deixar voltar para trás. Fora, preconceito acabou. É burrice consumada o preconceito e a frescura. Graças a Deus que a gente nasceu num mundo todo misturado, em que devia haver lugar para todo mundo. Que bom, né? Quer dizer, na verdade... Olha, deixa eu só... Posso comentar uma coisinha ainda? Posso comentar uma coisinha? Pode falar. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu ouvi dizer assim, japonês tem tudo a mesma cara. Porque os traços que são semelhantes, os olhos puxados, sobretudo, chamam mais atenção. E aí, eu fiquei espantadíssima quando eu vi pela primeira vez, e eu creio que foi em Portugal, um dos 4 famosos biombos Namban. Vocês sabem o que são? Que foi a primeira representação na arte japonesa dos ocidentais. E quando eu vi aqueles biombos, eu percebi o seguinte: os japoneses que estão ali, cada um é muito diferente do outro. E os tais dos portugueses que estão representados lá, são todos iguaizinhos, é como um carimbo, onde só se vê um nariz desse tamanho. Aí, aquilo me fez refletir, eu comecei a entender como a gente muitas vezes toma posições baseado num pequeno detalhe que é o que... E não enxerga o resto. Por isso que isso de olhar as miudezas é fundamental, porque cada um de nós é um amontoado de miudezas diferentes e todas valiosas, né? Eu que sempre gostei de juntar miudeza também. Eu preciso aprender. Depois escrevam para mim essa palavra aí, essa palavra em japonês. Eu quis escrever, mas não achei. Mukaidai. Manda para mim para eu aprender, porque eu sou isso daí, viu? A livrarada aqui, toda noite eu tenho que fazer uma arrumação para poder chegar na minha cama, porque são as pilhas de livros por todo lugar em volta da cama, e montes de coisinhas que eu agora fico destinando para quem eu vou deixar de herança aquilo, porque às vezes são coisas minúsculas que uma pessoa qualquer não vai dar maior valor àquilo, mas aquilo tem biografia para mim, então eu já comecei a imaginar, tal coisa vai para essa. Ô Marília, se eu encontrar, eu tenho uma Rolleiflex japonesa, logo depois da guerra, que é uma cópia perfeita da Rolleiflex, só que se chama Beautyflex. E eu tenho, inclusive, com o estojo de couro original. Agora eu preciso achar onde que tá, porque eu não enxergo, né? Aqui tá uma bagunça. Minhas coisas. Vou deixar de herança para você, viu, Marilinha? Eu nem sei onde foi a máquina do meu avô, não. Pronto, vai ver que tá comigo. Então, você gostaria de ler mais algum trecho, Lúcia? Você tinha falado dessa crônica do Meu Deus, mas era mais... O João não gostaria de ler esse outro? Dos sonhos? Eu comentei o que tinha que comentar, né? Mas eu lembrei dessa personagem que... eu vou só comentar, então, quando você fala outro que eu estava pensando nesse Bicicletas Caiçaras, né? Porque às vezes a gente escreve também pelo que não tem, né? Como praia era uma coisa muito longe, e onde eu morava também não era plano, o sítio, era cheio de subidas. Então, fora isso, que bicicleta, para esse lugar onde a gente morava, era uma coisa muito longe da nossa realidade. Não era nem só um financeiro, porque poderia até deixar meu pai deixar de comprar alguma outra coisa e comprar, né? Mas era
Então, eu também sonhava, e meu pai também conta que sonhou com bicicleta, né? Mas tem uma coisa também que me chamou, né? Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que tem um trecho que fala... Também eu tinha vergonha por meus pais terem uma loja de bicicleta, com uma oficina suja e bagunçada. E eu lembro de ter passado por uma situação assim quando eu cheguei na cidade. Eu mudei para a cidade com 10 anos, né? Morava na roça, então eu pensava, nossa, sou uma caipira, agora estou da roça, estou indo para a cidade. Meus avós vieram com a gente, né? Então, no início também não tinha nada na casa. Meu avô, que era até bom em marcenaria, mas no início a gente juntou caixa. E aí eu olhava as colegas, assim, de uma forma... Ah, elas são da cidade, eu sou da roça. Ai, será que minha casa tá... Sabe, tinha um pouco dessa... com 10 anos, né? A gente olha muito para o outro, né? Então, eu só queria comentar desse lado humano, né, que faz a literatura. E aí, quando eu vi no seu pré-lançamento, com o título e com a foto, eu até pensei que era um livro com histórias da colônia, né, muita coisa da colônia, que tem também. Sim. Até algumas coisas que eu reconheço e outras que não, que são diferentes, por causa do lugar ou por causa de cada família, né? Mas eu fiquei bem feliz de encontrar também alguns registros, não, textos de viagem, né, com seu olhar. Então eu queria comentar isso. Talvez o João queira ler o sonho, enfim. Depois sobre Mas era isso que eu queria comentar. Eu adorei, foi uma boa surpresa saber desses lugares por onde você andou também e o seu olhar particular. O João está falando para você ler a Crônica dos Sonhos, que você lê melhor que ele. Só que... Tá, deixa eu só falar, então, que você falou do Bicicletas Caiçaras e do... Talvez claro, você pudesse. O meu avô, ele teve uma bicicletaria, né? Meu avô Quino, quando ele veio do Japão, ele foi morar em Marília. Meu nome é Marília, porque é no interior de São Paulo, né? E meu nome é Marília porque ele me deu o nome, né? Me deu esse nome, que morou nessa cidade. E depois ele foi para o norte do Paraná e abriu uma bicicletaria, porque tinha muita bicicleta, né? Então, era um bom negócio. Aí ele e meu pai e minha tia também tiveram bicicletarias, que até os anos 50, 60 era o meio de transporte, né? Pouca gente tinha carro, então todo mundo andava de bicicleta. E quando o meu pai veio para o Paranaguá, também abriu uma bicicletaria. E eu me lembro muito, você falou dessa passagem, desse trecho, que eu ia para a escola, eu era criança, 7, 8 anos, aí todo mundo falava, mas seu pai tem uma bicicletaria, nossa, você pode andar de bicicleta. E ficava falando para mim, só que eu ficava com vergonha, né? Porque, assim, nossa, mas a oficina do meu pai, ele está sempre lá, é uma oficina que engaxa, está sempre sujo. Meus irmãos trabalhavam, e meu irmão até, ele trabalhava com meu pai, né? E uma vez ele foi para a escola e estava com a mão suja, e a professora repreendeu ele. Foi horrível isso. E ficou assim com um trauma. E a gente tem essa memória, então eu conto essa história de bicicletas caiçaras. Então, você quer ler agora, então? O João está falando para você ler os sonhos. Ah, é? Os sonhos? Então tá bom. Deixa eu ver. Onde que foi? Eu deixei até anotado. Aqui. Então tá bom, se o João está preferindo que eu leia, eu leio. Tenho tido sonhos ultimamente. Não lembrava de sonhar há pelo menos 4 anos. Por coincidência, sonhos, yume, em japonês, yume, de Akira Kurosawa, é um dos filmes que gosto de rever. Sonhos é composto por uma série de histórias curtas. Gosto dos episódios sobre o casamento das raposas, o Dia das Meninas e a Aldeia dos Moinhos. Os 2 primeiros filmes são inspirados na mitologia e tradições culturais japonesas. Shintoísmo, a religião da natureza.
O último evoca um funeral shintoísta, mas talvez não só isso. Há também uma rememoração de tradições tribalistas, como uma nostalgia em que a simplicidade integrava o cotidiano dos japoneses. A morte celebrada com alegria e não tristeza. Desta celebração, lembro bem, quando avivo na memória as missas budistas a que assisti na infância. O primeiro funeral de que participei foi de minha avó paterna. Ela foi minha avó paterna. Ela foi velada em casa e havia uma festa. Todos os convidados do funeral comiam e bebiam com abundância. Para meu olhar de criança, não parecia haver tristeza naquela missa, festa. O cadáver de minha avó ficava à vista de todos os familiares e amigos. Hoje, vivemos o tabu da morte. Velórios não são feitos mais em casa. A comilança, a bebedeira, é vista com maus olhos. Não se pode celebrar a partida senão com coroas de flores. A naturalidade. A morte faz parte da vida. Foi deixado de lado. Talvez seja reflexo dos tempos em que a morte já não faz parte da vida. Busca-se a eternidade. E a ciência promete esta eternidade. Lembro que depois da partida de minha avó paterna, nunca mais vi um funeral como o dela em família. É uma memória que faz parte de meus sonhos. Talvez a vida seja uma narrativa em fragmentos, e não sequencial. Entre aspas, a vida é sonho, como dizia Calderón de la Barca. Calderón de la Barca e outros poetas, como Shakespeare, repetiram. Para a dimensão individual e física há um fim, mas os devaneios coletivos seguem em fluxo contínuo. Há sempre um sonhador disposto a continuar a utopia do sonhador da geração anterior. Muito bonito, Marília. Obrigada, Veroniquinha. Você lê bem, vocês leem bem, nossa. Eu li aqui, tropiquei de vez em quando. Não sei se essa palavra aqui de caipira paulista ou se é usada por Maria. Tropiquei. É de nordestino, porque é o português. É uma palavra antiga, do português mais antigo, que se conserva mais no Nordeste e no interior de São Paulo, porque foram as partes mais... Pois é. É a parte mais antiga do Brasil, a povoação mais antiga da mistura. Então, eu para escrever A Rainha Louca, eu danei a pesquisar o vocabulário que estava em uso no século XVIII. E descobri que muitas coisas que se acha agora que é sertanejo falando errado, não, aquilo é que é o português mais antigo e castiço. E no interior de São Paulo também. E no interior de Minas também, na região das Minas. Eu andei muito por lá, que eu sou metade mineira, metade mineira, metade paulista e metade paraibana. Eu tenho 3 metades. Muitas metades. Então, a gente está tendo assim, bom público aqui. O João está falando que tem 70 pessoas nos vendo aqui, só que uma pena que Sucesso. Tem que terminar, né? Então, o livro está sendo vendido até hoje, né? Até hoje à meia-noite, como o João já falou, pela Lavra Editora, é só ir lá na página dele. Tem uma página do lançamento também, eu também sou brasileira, é só procurar no Facebook, para quem quiser adquirir. E eu também estou vendendo, para quem quiser, com autógrafo, né? E daí eu posso mandar o livro. Eu já mandei para você, Valéria. Mas não chegou! Não chegou! Chegou! O correio às vezes não leva tempo, mas eu já mandei. Então, e muito obrigada, então, por todo mundo que veio prestigiar o nosso lançamento, o lançamento do livro. E obrigada, então, pela Valéria, e para a Lúcia, né, pela presença. Então, gostaria, então, que vocês se despedissem, né, fizessem as considerações finais. Valéria. Olha, eu quero dizer, assim, que uma das grandes presentes que
que o Mulherio das Letras me deu foi descobrir a Marília. Que, no fundo, eu fico pensando assim, aconteceu com muita gente que era geograficamente próxima, porque eu andei muito pelo Paraná, ia muito para Paranaguá, andava por aquilo tudo, a gente ia de uma zona geográfica muito ligada, e você estava lá e a gente não se conhecia. Eu acho que... E eu ganhei demais conhecendo você. A Lúcia é a mesma coisa, também não conhecia, porque eu fui descobrindo a Lúcia assim, por ver a ilustração no livro de alguém. É tão bom, meu Deus, é tão bom, não tem coisa melhor do que gente. E eu acho que um livro como o seu, que fala de gente, assim, de uma maneira tão, tão variada, com vários aspectos, é uma riqueza. E vamos embora, escrever, publicar. E quem sabe o João Caetano aí, que é um livrinho meu de haikai. Não fala isso, já está publicando. Porque eu produzo haikais o tempo todo, porque o meu descanso, quando eu estou exausta de tudo, eu saio ali no quintal e vou procurar haikais. Aí eu faço a capa, viu, Maria? Você vai fazer tudo sumiê. Nossa, já está publicando. Tem um livro novo. Vou começar a juntar, catar o que não está publicado. Eu acho as cadernetinhas perdidas com haikais dentro. Eu também acho que as cadernetinhas... Obrigada, Marília. Obrigadíssima por ter me convidado para dizer alguma coisa dentro do seu livro que eu fiz com uma alegria enorme. Leiam o livro da Marília, gente. Todos nós precisamos de um guia para aprender a ser brasileiras e brasileiros. Legal, obrigada. Lúcia, você agora? Bom, eu só tenho a agradecer a Marília, a Maria Valéria, as duas mulheres que eu admiro demais, sempre trabalhando pelo coletivo, o que eu nem sempre consigo. Aliás, eu até peço desculpas por não conseguir interagir muito, mas é porque eu sou muito dispersiva. Então, mas eu sou grande admiradora de vocês e muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo, e parabéns, Marília. Eu vou depois também pegar alguns livros para presentear pessoas queridas. Isso. Então, é isso, e parabéns. Obrigada, Lúcia, obrigada, Valéria. Então, você falou... Eu estou aqui com duas escritoras admiráveis, né? Nossa, eu estou tão feliz de estar com vocês duas, conversando com vocês duas no lançamento do meu livro. Nossa, acho que é um dos dias mais felizes aqui deste ano, a presença de vocês. Gostaria de ser como vocês quando crescesse, né? De ter assim, tantos livros, tantas histórias para contar. E vice-versa. E também agradeço, então, a presença aí do público. Tem muitas amigas nossas do Mulherio das Letras, né? Vieram aqui prestigiar o lançamento. Agradeço a todas. Né? Então, é isso. E agora, o João vai voltar aqui. Opa! Foi uma conversa ótima. A gente estava aqui chegamos no momento com mais de 70 pessoas acompanhando. E eu quero agradecer a Lúcia, a Maria Valéria e a Marília por ter confiado aqui na gente. O livro está à disposição de quem quiser. É só entrar no Facebook da Lavra Editora. E muito obrigado. E estamos na torcida pela Maria Valéria para o Jabuti, aí, que acho que merece muito, né? E para Divanise Carbonieri também, que também é do Mulherio, também está lá na final. Sim, é no Ciclo do Paraná também. E agradecer a todo mundo que está acompanhando. E eu queria aproveitar e anunciar que na próxima semana, o meu convidado aqui nas lives que eu faço toda quinta-feira vai ser o Arnaldo Afonso. Ele é um músico, é poeta, jornalista e é um dos principais divulgadores de toda a arte, da cultura fora do eixo tradicional, né? Ele tem um blog
que é publicado no Estadão, assim, que ele divulga todos os trabalhos aqui da gente, é um blog muito importante e é uma pessoa muito interessante, ele vai estar contando para a gente um pouco da vida dele, o que ele pensa da arte, da literatura, e como a gente vai estar num momento muito quente, assim, muito próximo até de eleição, nós vamos também estar conversando sobre política, e agradeço a todos vocês por estar participando aqui com a gente, e todo mundo que acompanhou. O livro da Marília está à disposição aí, tá? Muito obrigado. Obrigada, Jean.